Shalom, shalom, pessoal. Bom dia para todos vocês. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o estandarte, né, da tribo de Gad. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre é, esse símbolo, né? Mas hoje nós vamos orar, vamos entrar orando também pelo Espírito do Conselho, porque hoje é quarta-feira, dia de acendermos a chama do Conselho. E também vamos orar pelas nossas eleições. Amém? Pai, em nome de Jesus, queremos apresentar, Senhor, esta quarta-feira diante do Senhor, acendendo essa chama do conselho, nos revestindo de todo o cinturão da verdade e acionando a virtude da paciência. Portanto, Senhor, todo rompante de angústia, de falsas revelações, de desespero, de fraqueza física, de andar sem revelações, de andar em ansiedade, nós nos desligamos dessa atmosfera, Senhor, em nome de Jesus, e te pedimos que nós queremos receber as revelações que vêm do Senhor, que vêm do alto, que se abram os portais eternos, Senhor, para que venham as revelações do seu trono para as nossas vidas. Pai, e mediante isso nós queremos apresentar as eleições, Senhor. Que o Senhor, Pai, possa nos conduzir a tomar a decisão correta, na hora de eleger, Senhor, aqueles que vão representar a nossa vida política. Muitas vezes nós lutamos em orar por essa área, porque achamos que, como ela ficou muito contaminada, Senhor, nós olhamos para ela com certo desprezo, muitas vezes com cansaço, muitas vezes com desesperança. Mas a nossa esperança está em Ti, Senhor. Portanto, que todos aqueles, Senhor, que foram eleitos, eles possam cumprir o dever, Senhor, de cuidar da nação, de cuidar do país, de cuidar, Senhor, das áreas de governos que são lhes dadas. Então, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento quanto a escolher, quanto a eleger, e que tudo depois, Senhor, venha estar diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridas? Em nome de Jesus. Às vezes a gente vai olhar para a eleição, às vezes nem vem as palavras certas, né? Porque ficou um misturado de muitas coisas, né? Mas a nossa esperança está em Deus, em nome de Jesus. Amém? Bom dia, deixa eu ver, bom dia para vocês. Olha só, nós ainda estamos no mês de Elul, mas ele já está quase se encerrando, já está pertinho da gente entrar numa nova estação. E hoje nós vamos falar sobre o estandarte de Gad. Amém? A bandeira, né, de Gad. Quando nós olhamos para a bandeira, para esses símbolos, muitas vezes nós entramos nas igrejas que trabalham com as tribos, que trabalham com toda essa atmosfera profética, a gente olha assim para aquelas bandeiras penduradas nas paredes, né? Então a gente às vezes pensa assim, puxa, mas para que isso, né? A primeira vez que eu vi aqueles montes de bandeira, né, nas paredes das igrejas, eu fiquei perguntando, né, por que todas as bandeiras, ou então para que colocar elas, principalmente no lugar onde as pessoas entram para receber a palavra do Senhor. Mas o apóstolo, ele sempre fala uma coisa aqui interessante. A pessoa que não entende o profético, o ambiente profético, as características, os símbolos das bandeiras, ou do candelabro, né? Ou do talite, elas vão fazer o quê? Elas não vão usar com o cunho profético. Elas vão colocar simplesmente como um enfeite, né? Como algo que está ali adornando o ministério. Mas, queridos, se a gente entender o que está por trás dos símbolos proféticos que o Senhor nos deixou, é muito importante, queridos. E aí você vai passar a olhar para as escrituras de uma outra forma. Por que, queridos, o Senhor colocou justamente ali em Números, colocou ali no Êxodo, toda essa atmosfera de divisão de tribo, de estandarte? Para que ele colocou isso? Então, olhando aqui para esse estandarte, né, da tribo de Gad,
nós vamos olhar para os símbolos, que tem as cabanas, né, que são um acampamento, nós vamos ver ali as cores, né, então, a pessoa olha para isso e pensa assim, puxa, mas qual que é o significado disso tudo? E eu peguei aqui, queridos, o significado de uma bandeira. A bandeira, qual que é o significado de uma bandeira? Uma bandeira da cidade, do estado, de uma nação. A bandeira, ela é uma ideia. Então, quando nós olhamos para o estandarte de Gade, nós olhamos assim, ela é uma ideia, ela é um objetivo que orienta um grupo, né? Porque se você tem, toda a cidade tem uma bandeira, então vai orientar um grupo de pessoas. Ela é uma doutrina, ela é uma representação de um amor a uma pátria, ela é um reconhecimento de uma nação na busca de direitos e valorização da instituição e do lugar que pertence. E ela também, quando a gente olha para uma bandeira, a gente olha assim e vê o quê? Um sentimento de pertencimento. Então, eu moro no estado de São Paulo, quando eu olho para a bandeirinha do estado de São Paulo, toda cheia de listinhas pretas, eu sei que eu pertenço a um lugar que se chama Estado de São Paulo. Então, eu pertenço a algum lugar. E quando as pessoas colocam aqueles montes de bandeira, né? E às vezes falam assim, vamos orar. Então, você corre para pegar o quê? A bandeira do seu estado, a bandeira da sua cidade. Então, a bandeira, ela representa isso, um lugar de pertencimento. Então, a tribo de Gade, ela sabia que o lugar dela, olhando para o símbolo de Gade, qual que era? Olha, o meu lugar de pertencimento é uma tropa, é um ajuntamento de acampamentos, né? Então, quando a gente olha para a tribo, cada tribo, o símbolo que está nela era o que o Senhor tinha de pertencimento àquele grupo de pessoas que representava esta bandeira. Olhando para a bandeira também, a gente vai identificar o quê? A história, seus valores, suas lutas em relação ao país. E isso é muito importante. Então, quando você olhar para cada tribo, você não vai olhar, puxa, que bonito, eu vou colocar e vou deixar de enfeite. Não, eu vou olhar o símbolo, o significado da bandeira e vou entender por que aquele símbolo, o que aquele símbolo representa para a minha vida. Amém? Outra coisa que nós podemos olhar aqui no estandarte, né? E eu vou mudar um pouquinho aqui. Aqui, peraí. Aí. A distribuição do tabernáculo e elas, né? A distribuição das tribos em volta do tabernáculo. Olha só que interessante. O tabernáculo, queridos, com 4 lados, ele representa 4 quadrantes, né? E o que significa esses 4 quadrantes? Olha só, norte, sul, leste, oeste. Quando a gente olha esses pontos, né, cardeais, o ponto cardeal, queridos, ele representa uma localização. Ah, mas estava no lado sul, tribo de Gade, né? Nós estamos olhando aqui, olha, no seu lado, não sei se aí é o lado, aqui está no meu lado esquerdo. Gade, Ruben e Simeão, né? Então, eles estavam no lado sul. Mas o que isso daí representava? Para que representava os pontos cardeais? Para que eles tivessem localização. Então, os pontos cardeais, esses pontos, representavam uma localização. Então, eles desmontavam o tabernáculo, montavam o tabernáculo, desmontavam o tabernáculo e iam andando. Por quê? Porque o tabernáculo, ele representava o quê? A nossa vida cristã, o nosso discipulado. E o Senhor queria que a gente tivesse essa referência. Então, toda vez que eu olhar para o tabernáculo, toda vez que eu olhar para a distribuição das tribos, eu tenho que pensar o quê? Minha vida de caminhada cristã, o meu discipulado, a minha conversão. Porque a primeira portinha, queridos, da entrada aqui, olha, na frente da tribo de Judá,
Essa primeira portinha para entrar aqui, queridos, ela representa a pessoa do Senhor Jesus. E aí que quando nós olhamos e estudamos as tribos, elas não somente representam, vamos conhecer as tribos. Não. Nós vamos conhecer a dinâmica profética que o Senhor deixou para nós vivermos. Então, eu não tenho que ficar olhando para a bandeira, mas eu tenho que olhar os símbolos proféticos, aquilo que vai identificar a minha vida cristã, a minha caminhada cristã. Então, o Senhor colocou esses 4 quadrantes, norte, sul, leste, oeste, para quê? Foi uma forma que o Senhor organizou o seu povo. E eles estando organizados ao redor do tabernáculo, eles iam buscar a face do Eterno naquilo que era apropriado. Então, era para isso que o Senhor colocou esses pontos cardeais. Mas também, se você olhar para o ponto cardeal, se você pegar uma bússola na mão, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pegar a bússola na mão, a bússola, ela vai dar o quê? Direcionamento. Então, quando o Senhor colocou o tabernáculo ali e a distribuição das tribos, nós, como cristãos, nós temos que olhar para isso e falar assim, olha, distribuição de tempo, localização profética, aonde eu estou enquadrado no profético do Senhor. Amém? Por quê? Porque bem no centro da tribo ficava o quê? O tabernáculo, né? E em cima do tabernáculo, a coluna de fogo, que era a presença do Senhor. Então, o Senhor falou assim, olha, eu vou deixar tudo organizadinho para vocês verem que, se vocês quiserem andar na minha presença, carregando o meu tabernáculo, que é vocês, eu dentro de vocês, hoje, por isso que nós já estamos bem pertinho, queridos, da festa de tabernáculos. Porque a festa de tabernáculos, queridos, é para a gente se lembrar. E ele tabernaculou dentro de nós. Então, é ele dentro de nós. Mas a gente olha para essa organização das tribos. Gad vinha com essa característica de organização. Olha que interessante. Então, eu vou olhar para a distribuição do tabernáculo, vou olhar as tribos todas organizadinhas nos seus quadrantes, nas suas localizações, norte, sul, leste e oeste. Então, o que eles trazem para a gente? Referência estabelecida para orientação da caminhada na superfície da terra. Olhei para isso, é isso que o Senhor está nos conduzindo. Qual que é o problema? O problema, queridos, é que muitos acham bonito os estudos das tribos, o estudo, olha as bandeiras, mas não esquecem de colocar para a pessoa a essência disso. Qual que é a essência? Minha localização, aonde eu estou localizado no plano profético do Senhor para minha vida. Então, é para isso que a gente olha o acampamento. Olhou o acampamento, Gad tinha essa característica importante, né? Vamos voltar um pouquinho aqui o slide. Ixi, passei para frente, peraí. Aqui. Gad tinha o quê? Essa organização. Tempo de expansão, tempo de governo, tempo de organização. Então, quando estamos estudando esse ambiente desse período, dessa estação de verão, eu vou colher frutos. Mas quais são os frutos? Para mim, para que eu colha os frutos, e quais são os frutos que eu vou colher, eu preciso fazer o quê? Tenho que ter um tempo de expansão, um tempo de governo e um tempo de organização. Então, a tribo de Gad vinha com essa característica. Então, quando nós olharmos para o estandarte da tribo de Gad, nós vamos olhar para ela agora nessa dimensão de organização, de unidade, de ajuntamento. Bom, em Números está aqui a organização da tribo de Gad. Deixa eu colocar aqui no cantinho, que eu não estou
conseguindo ler direito. Então, depois partiu a bandeira do arraial de Ruben, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. Sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai, e sobre os exércitos da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deudel. Então, o Senhor levantou para cada tribo um representante. Então, quando nós olharmos, olha, eu descobri que eu nasci em tal tempo, e esse tempo corresponde a uma estação, então eu vou começar a me orientar na minha vida espiritual. Nasci na estação de verão, por exemplo, se nasceu nesse mês, nasci na estação de verão, como que eu vou me mover na estação de verão? Quais são os frutos que eu vou colher nessa estação? Quais são os confrontos? E acho que a próxima semana, ou a partir de amanhã, já vai começar a falar do confronto que eu preciso cuidar para que meus frutos não sejam roubados, a minha organização não seja roubada, a minha direção não seja perdida. Por quê? Porque quando eu olho para o estandarte e vejo a organização da bandeira, eu tenho um relógio, uma contagem de tempo, uma contagem de dias, eu tenho um direcionamento dos pontos cardeais, eu tenho uma referência estabelecida para a minha orientação enquanto eu estiver andando aqui na superfície da terra. Então, o Senhor levantou cada lado 3 cabeças de tribo para a condução da organização do tabernáculo em volta da presença de Deus. Preciso buscar a presença de Deus. Em que lugar eu estou organizado para que isso aconteça? Em que lugar que eu estou situado? Qual que é a minha localização? Qual que é o meu quadrante? Aonde eu me encaixo nisso tudo? Amém, queridos? E aqui, nesse próxima figura, eu coloquei aqui para vocês entenderem, né? Então, aqui embaixo está a tribo de Gade. Cada vermelhinho desse, uma cabeça de tribo. Então, do lado de Gade, onde estava Gade, Simeão e Ruben, Ruben era ali a cabeça de tribo que saía à frente. E no lado sul, né? Eles estavam aqui no lado sul. E nesse lado sul, queridos, cada lado tinha a representação dos 4 seres viventes. Por quê? Porque esses 4 seres viventes, queridos, eles estão assistindo diante do trono do Senhor. Então, por que que eles estavam sobre o arraial? Que interessante, queridos. Vocês conseguem imaginar uma coisa dessa? Olha só. A distribuição do tabernáculo. E em cima do tabernáculo, a coluna de fogo. Em cima dessa coluna de fogo, esses 4 seres, queridos, assistindo a manifestação da glória de Deus descendo ali, e todos eles organizados ali para poder receber o profético do Senhor, a voz do Senhor, o direcionamento do Senhor. Eles precisavam, queridos, estar bem posicionados para receber a herança. Então, o Senhor colocou eles ali no deserto e falou: aqui eu vou trabalhar na vida de vocês. E é aqui que muitas vezes a gente se perde, porque quando a gente entra no deserto, queridos, é para buscar essa localização, essa direção da minha vida. Se eu não tiver isso, queridos, eu me perco, porque sai sem rumo, para onde vou? Né? É a mesma coisa quando você vai no supermercado, não faz uma listinha antes, fala assim, chega no mercado e fala, meu Deus, o que que eu vim pegar? Tudo nós precisamos de uma direção. Vou sair para onde nós vamos? Ah, vamos em tal lugar. Então, quando nós também entramos na caminhada com Cristo, nós precisamos ter esse direcionamento. É por isso que o trabalho que o apóstolo Éder tem desenvolvido, e tem levantado pessoas, e tem levantado equipes, e tem levantado esquadrão, é para dar direcionamento profético. Se você não tiver, queridos, direcionamento profético para a sua caminhada cristã, você se perde. E hoje nós vamos falar da figura que estava desse lado. E a figura que estava desse lado é a figura do homem.
né? Então, esses 4 seres, onde eles estão? Eles estão em, deixa eu ver se eu marquei aqui, Ezequiel. Eu não coloquei o capítulo aqui, queridos. Eles estão em Apocalipse 4:7, que fala dos 4 seres viventes. Ezequiel capítulo 1. Está falando desses 4 seres. Eles assistem diante do trono do Senhor. E o Senhor concedeu que eles ficassem sobre o tabernáculo, os 4 seres assistindo a presença do Senhor e toda a movimentação das tribos embaixo, se alinhando, corpo, alma e espírito, para receber a herança. Então, nós queremos frutos, nós queremos viver as estações adequadas, nós queremos nos mover adequadamente. Porque, queridos, tudo isso daí é governo em nossa vida. E a gente fala, por que eu vou aprender de tribo? Por que eu vou aprender de bandeira? Queridos, não tem nada a ver com ritual, mas tem a ver com aquilo que eu tenho para receber do Senhor. Porque o Senhor mesmo diz na tua palavra, os céus pertencem a Deus, mas a terra aos filhos dos homens. Eu vou viver aqui sem eira nem beira. Não. Eu tenho um propósito. E se eu quero usufruir das minhas heranças, se eu quero ter uma vida com abundância, se eu quero ter a plenitude, eu preciso dessa organização na minha vida. Então, o propósito e o objetivo desse canal é te direcionar para uma vida profética, onde você vai colher os seus frutos, onde você vai receber a abundância do Senhor. Então, você vai olhar para esses símbolos e você vai transferir para a tua alma e vai falar assim, aonde a minha alma está localizada. Amém, queridos? Em nome de Jesus? Bom, vamos parar aqui e vamos olhar um pouquinho as escrituras. Colossenses capítulo 1. E aqui nós começamos a nossa palavra de hoje. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 3. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa vir falar conosco, Senhor, através dessa palavra. Que as pessoas que estão assistindo, Senhor, esse estudo, ele não seja apenas um estudo bonito para guardar, mas que ele seja aplicado, Senhor, em suas vidas, para que elas possam usufruir, para que elas possam colher, Pai, os frutos na sua estação própria, para que eles possam, Senhor, receber da plenitude da sua bênção, da sua graça, das suas virtudes, para que eles entendam quem eles são no Senhor, quem o Senhor é para eles, o que o Senhor representa, o amor do Senhor para com as nossas vidas. Que eles não tenham nenhum sentimento de confusão, que eles não tenham, Senhor, um sentimento de aonde eu estou, que eu até agora não me encontrei, mas que a partir, Senhor, desses estudos que são lançados no canal todos os dias, eles possam achar direcionamento, localização, referência estabelecida, tempo, contagem de dias, para que eles entendam, Senhor, o objetivo de andar em grupo, a orientação de andar em grupo, o amor, o lugar de pertencimento, em nome de Jesus. Que o Senhor possa ministrar em nossos corações, Senhor. Através dessa palavra, é o que eu te peço, em o nome de Jesus. Amém, queridas? Em nome de Jesus? Colossenses capítulo 1, a partir do verso 3. Então, o nosso querido apóstolo Paulo estava escrevendo para os colossenses e ele diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e o amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, do qual antes ouviste pela palavra da verdade do evangelho, que vos chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado e conservo, e o quanto vos outros, fiel ministro de Cristo,
o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então, Paulo estava falando para a carta de Colossenses, estava elogiando, introduziu a carta falando do amor, de que eles estavam juntos, tanto o Epáfras como o outro que estivesse ministrando, mas ele estava elogiando ali a unidade e como eles estavam andando no amor do Espírito. Verso 19. Por essa razão também, nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis em pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, nós estamos aqui ajuntados, reunidos, para quê? Para que vocês transbordem de plena sabedoria, de conhecimento da vontade de Deus, para que vocês tenham entendimento espiritual. Amém? 10. A fim de viverdes de modo digno no Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo em pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém, queridos? Bom, vamos olhar de novo para a nossa distribuição aqui, nosso slide. Olhando essa distribuição que o Senhor faz de estação em estação. De estação em estação, o Senhor dá 3 tribos, dos quais a gente tem que olhar para o profético e a característica de cada uma, naquilo que eu posso me mover para colher os meus frutos. Olhando para essa figura, às vezes a gente fala, olha, tem os 4 seres, tem a distribuição das tribos, tem o tabernáculo, mas nós esquecemos de frisar a pessoa do Senhor Jesus, a obra dele que está completamente estampada. Amém, queridos? Nós esquecemos de olhar o profético e nós esquecemos de observar a presença do Santo Espírito do Senhor, que hoje, queridos, é o que nós temos como o consolo e um movimento profético, em nome de Jesus. Amém? Então, eu preciso de uma direção, eu preciso de uma palavra para minha vida. Eu vou buscar o quê? Na presença do Santo Espírito. E aqui o Paulo estava conduzindo os colossenses, falando, olha, que interessante, vocês, a fim de viverdes de modo digno no Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando de toda boa obra, crescendo em pleno conhecimento de Deus. Como que eu vou crescer em conhecimento de Deus sem a presença da terceira pessoa do Espírito Santo? Nós olhamos símbolos, nós olhamos estandartes, nós olhamos figuras, as letras, nós olhamos e nós não nos colocamos na presença do Espírito para ver todo o meu movimento profético, aquele que envolve a minha vida para o meu amadurecimento, para o meu crescimento, para que eu possa ter tudo isso aqui fortalecidos com poder, segundo a força da sua glória e toda perseverança, longanimidade e alegria, para participar da herança nos santos na luz. Então, a pessoa do Espírito Santo, queridos, ela é importantíssima nesse tempo que nós vivemos. Um discernimento, queridos, profético, é algo que nós precisamos buscar. Por quê? Porque nós estamos envolvidos numa atmosfera, queridos, muito complicada. E o nosso país, nessa época de eleição, fica, queridos, um ambiente pesado, né? Um ambiente carregado de um monte de incertezas, de guerras, de guerras de pessoas, de guerras de espíritos, de entidades para governo. Então, eu tenho que olhar para essas figuras, eu tenho que pegar a distribuição de governo para a minha vida, para o meu posicionamento, quem eu sou em Cristo, o que eu estou fazendo dentro do corpo de Cristo, que eu posso ajudar o meu irmão dentro, na unidade,
com Cristo. Então, quem vai nos orientar? O Santo Espírito do Senhor. Amém? As tribos, queridos, elas estavam distribuídas, cada uma com a sua personalidade própria, a fim de formar um esquadrão forte. E nessa unidade, manter a chama central do tabernáculo acesa. Então, quando elas estavam juntas, organizadas, buscando a presença, aquela chama, ela se mantinha acesa. E o sacerdote, ele fazia o quê? Ele ia fazendo sacrifícios, ele ia fazendo os períodos de santificação do povo, para que essa chama mantinha todos os dias acesa. E essa coluna de fogo no alto do tabernáculo, ela representava a centralidade de Cristo. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Então, a primeira portinha aqui da entrada do tabernáculo, né? Aqui, ó, a porta, essa primeira portinha aqui, onde estava a tribo de Judá à frente, era a pessoa do Senhor Jesus. Aceitei o Senhor Jesus? Eu passei por essa porta, eu vou começar minha vida cristã, então eu vou fazer o quê? Vou para o altar do sacrifício, vou colocar minha carne para ser subjugada, vou me banhar na bacia de bronze, vou olhar, vou me enxergar e vou entrar no Santo dos Santos e chegar no Santíssimo Lugar. Quando o tabernáculo ele era desmontado, aqui tem algo muito interessante, eu estava lendo sobre o tabernáculo ontem, e às vezes a gente veja, olha, desmontava, montava, desmontava, montava. A gente olha isso e deveria pensar assim, puxa, que cansaço, né, para esses homens. Desmonta, monta, desmonta. Mas, queridos, olha que interessante, o tabernáculo, ele representa o corpo do ser humano, e nós precisamos guardar isso, queridos. Ele representa o corpo do homem, e como o corpo do homem precisa ser montado e desmontado, o tempo todo. Então, como que era desmontado o tabernáculo? O tabernáculo, ele era desmontado de fora para dentro. Então, quando eles começavam a desmontar o tabernáculo, eles começavam do lado de fora. Então, quando eu preciso começar a desmontar a minha natureza, eu tenho que começar por onde? Pela carne, pelo meu corpo. É um momento de desconstruir. E depois, ele era montado a partir de dentro para fora. Então, quando eles começavam a montar o tabernáculo, eles não começavam do lado de fora. Vamos estender aqui o muro, a porta. Não. Eles começavam a montar, queridos, do lugar da arca. Eles começavam do Santíssimo Lugar, do Santo dos Santos, e iam montando de dentro para fora. Então, queridos, nós precisamos desmontar quem nós somos, desconstruir a nossa carne, a nossa natureza, para começar a construir de dentro para fora. Então, o tabernáculo, ele representava isso aí. Bom, voltando para a nossa palavra aqui, queridos. Quando a gente olha para essas bandeiras, e eles olhavam para cada bandeira, eles estavam ali em volta do tabernáculo olhando para essas bandeiras, eles olhavam que eles tinham que andar em unidade. Vamos olhar para a tribo de Gade. Olhando para a tribo de Gade, eles falavam, olha, nós precisamos andar em unidade. Aí eles olhavam para a tribo de Simeão, olhava a figura, olha, nós precisamos andar, olhava para outra, olhava para outra, olhava para... Então, cada símbolo, olhava para a tribo de Dan, olhava a balança ali, olha, eu preciso ser justo, mas eu tenho que pôr isso na balança, tenho que tomar cuidado com a minha justiça própria. Então, eles olhavam para essas figuras nas bandeiras e falavam, olha, eu preciso andar assim, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Então, cada quadrante, queridos,
eles estavam organizados de modo que as pessoas olhassem e falassem, eu preciso andar desta forma. E olhava para o tabernáculo que desmontava de fora para dentro e construía de dentro para fora. É isso que eu precisava fazer. Então, era para isso que eles viviam desta forma. Bom, quem nos ensina tudo isso? Quem vai nos ensinar tudo isso? A própria pessoa do Espírito Santo. Verso 13, voltando à nossa palavra. E na minha Bíblia diz assim, a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem? A pessoa do Senhor. Então, eu olho para a tribo, eu olho para esse estandarte, eu olho para a organização, eu olho para o governo que tem que estar sobre a minha vida, e eu tenho que entender que existe um Deus, que existe um Pai, que existe um Senhor, que tem um Filho que me ama, e eu tenho um Espírito que me faz entender tudo isso, para que o Senhor nos conduza. 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que todas as coisas ter a primazia. 19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Então, eu vou olhar novamente para o tabernáculo, eu vou olhar para as figuras que estão dos seres, eu vou olhar, né, para o estandarte de Gade, e vou olhar e vou falar assim, eu preciso ser organizado para andar em unidade, para que o Senhor venha e me traga todas as coisas que eu necessite. Por quê? Porque nele, em Cristo Jesus, todas as coisas foram conciliadas. Então, a partir de hoje, eu vou olhar para cada estandarte, eu vou olhar para cada estação, e eu vou usufruir desse estudo em outra proporção. Olha, não via desta forma. Achava que era um estudo muito legal que eu poderia passar para as pessoas. Pode passar, com um cunho profético, olhando para o tabernáculo e vendo a pessoa do Senhor Jesus como a centralidade de toda essa estrutura. Por quê, queridos? Porque o tabernáculo, o nosso apóstolo já fez essa ministração aqui. Portinha, Jesus, átrio, lugar de morte, vacia, lugar de santificação, lavagem das águas do Espírito. Cada lugarzinho desse representa um processo no meu discipulado profético, apostólico. Aquilo que vai me alinhar, céus e terra. Para que tudo isso? Para que eu seja alinhado, céus e terra. Amém? Em nome de Jesus. Então, eu preciso olhar para o tabernáculo e ver o quê? 19, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. 21, e a vós outros também, que outrora eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos
perante a ele, santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, que foi pregado a toda criatura, debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, eu vou aprender tudo isso, eu vou entender tudo isso para a minha vida, eu vou receber esse ensino, eu vou ser transformado por esse ensino, eu vou conhecer a pessoa do Senhor Jesus, eu vou ensinar os outros. Esse é um tempo que eu preciso pegar esse profético e aplicar na minha vida, entender quem eu sou. A gente olha as pessoas, queridos, e elas chegam todas feridas, machucadas. Esse mês nós estamos ministrando no nosso ministério sobre o sentimento da frustração. Porque, queridos, o que é o ser humano ficar frustrado, queridos? A frustração, a gente olha assim e fala, puxa, mas que bobagem, que besteira, a pessoa não tem o que fazer. Se ela tivesse o que fazer, ela não ia ficar frustrada, não daria nem tempo, né? Assim, a gente fala isso, né? Mas olha só, o que é o sentimento de frustração para um cristão? O cristão se frustra bastante. E como lidar com tudo isso, queridos? Olha, a frustração é uma sucessão de coisas que a pessoa vai buscando, vai buscando. Ela não tem essa organização aqui. Eu preciso da organização. Deu uma coisinha errada, ela vai saber aonde deu errado e como deu errado e por que deu errado. Ela vai ter esse discernimento. Peraí, as coisas não estão andando, tem alguma coisa errada. Aonde está isso? Aonde eu errei? Aonde eu parei? Então, a pessoa vai fazendo o quê? Ela vai se frustrando. Então, ela vai... É uma sucessão de coisas. A frustração, queridos, ela é acompanhada de um sentimento de impotência. Olha, não está dando certo aqui, não está dando certo ali, não está dando certo lá. Então, vem sentimento de impotência, vem sentimento de raiva, vem sentimento de ansiedade e estresse. Então, tudo isso vai acumulando, e aí vem aquela vontade de desistir. Ai, que vontade de parar tudo! Uma sensação de perda de confiança em si mesmo. Puxa, eu sou incapaz, eu sou impotente. E são coisas, queridos, são situações que vai afetando o quê? A autoestima da pessoa. E no calor desse momento todo, a pessoa fala, não tem mais solução. E muitos entram no suicídio. E é isso que está acontecendo com muitas pessoas. Por quê? Porque, queridos, esse acúmulo de frustrações ao longo do tempo afeta a nossa saúde mental. Mas por que que afetou a nossa saúde mental? Porque, queridos, se você não tiver fé suficiente e olhar para todos esses ensinos e aplicar na minha vida, puxa, eu já li isso, puxa, eu já vivi isso, puxa, eu já escrevi isso, eu já olhei para isso, eu já entendi. Esse é um momento, eu olhar para essa estrutura, para esse estandarte, olha, eu tenho que olhar, eu estava lá para todos os israelitas passarem, nossa, não, as coisas não estão dando certo, não está bem. Então, eles olhavam para essa bandeira, puxa, eu tenho que ter mais unidade, eu tenho que estar em ajuntamento, eu tenho que ter organização, senão eu não vou adquirir a área de governo. Como que eu vou andar em expansão? Como que eu vou ter governo? Vou ter governo sobre os meus pensamentos. Meus pensamentos estão vivendo uma confusão, uma sucessão de frustrações. E isso vai me encaminhar para a depressão. Eu vou ficar deprimido, eu vou ficar frustrado a um nível que eu não vou querer mais nada. E não adianta ninguém falar de mais nada. E eu não quero nem mais ouvir esses ensinos, eu não quero nem mais assistir, porque isso não é aplicável na minha vida. Mas por que que não é aplicável na minha vida? Porque eu esqueci de olhar
para o acampamento, eu esqueci de olhar para o tabernáculo, eu esqueci de olhar a centralidade de Cristo dentro do tabernáculo e as etapas da minha vida como corpo. Então, o tabernáculo desmontava, desconstruía de fora para dentro. A minha carne está falando mais alto, porque se eu estou frustrado, a minha carne está falando mais alto. É a minha alma. E aonde Deus está dentro de mim, dentro do meu tabernáculo? Aonde Ele está? Em que lugar Ele está que eu ainda não enxerguei tudo isso? Só estou estudando. Ah, estou estudando sobre a tribo, quero ensinar sobre a tribo, quero ensinar sobre a letra, quero aprender sobre a letra, mas eu não consigo jogar isso para dentro de mim e isso transformar a minha vida e fazer alguma coisa dentro de mim. Então, queridos, para. E vai ver o que isso serve para transformar a sua vida. Olha de volta para o tabernáculo. Veja Jesus, veja o sacrifício. Essa primeira mesinha aqui era o altar do sacrifício, onde eles imolavam o cordeiro, onde era espargido o sangue. O cordeiro era assado, ele era queimado, ele passava pelo fogo. Queridos, o Senhor passou tudo isso para quê? Para que a gente, toda essa distribuição do tabernáculo, queridos, era para colocar um evento só dentro das Escrituras, que é a presença do Senhor Jesus Cristo, e o seu sacrifício, o seu amor por nós. Mas eu não consegui entender isso ainda, então você precisa voltar e fazer tudo de novo nas etapas da sua vida, porque senão você não vai ter saúde mental, não vai ter. Seus pensamentos vão ser conturbados. E aí, queridos, é fácil. Às vezes a pessoa olha e fala assim, nossa, mas as coisas não estão dando tudo errado na minha vida, porque existem demônios, porque existe um confronto, porque existe não sei o quê. Queridos, está dentro de você essa confusão toda e você não entendeu ainda. Você esqueceu de buscar a presença do Espírito Santo. Você esqueceu de buscar a centralidade de Cristo na tua vida. Você colocou a centralidade de Cristo na sua vida, todo o seu acampamento vai andar. Toda a sua tropa vai andar. Toda a sua organização vai andar. Amém? Então, eu preciso fazer o quê? Olhar para o tabernáculo e ver. Tenho etapas para passar, tenho o átrio, tenho bacia de bronze, tenho santo lugar, tenho santíssimo lugar. Para quê? Para que eu entenda o versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção e remissão de pecados. Então, eu tenho que olhar para o tabernáculo, eu tenho que olhar para a bandeira, eu tenho que olhar para a insígnia e ver o quê? Remissão e redenção. Eu tenho que olhar para essa figura e ver o que isso vai transformar na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Queridos, olha, essa é a revelação plena de Deus, a centralidade de Cristo. Mas Paulo, ele escreveu algo em 2 Coríntios, porque as pessoas estão estudando, mas estão somente estudando e não estão aplicando. Eu preciso aplicar. E ele escreveu assim, queridos, eu temo, porque todo estudo é bom, queridos, todo estudo é bom. Estudos conferidos, apostolicamente, amém? Nas escrituras. Senão daqui a pouco, né, vai falar assim, mas que coisa boa ali, tá falando de Deus. Nem tudo que fala de Deus tá falando da pessoa do Senhor Jesus, amém, queridos? Tem muitos deuses. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2 e 3, diz assim, o apóstolo, mas temia, acrescentou, que a mente deles fosse desviada de sua simplicidade e purezas devida a Cristo. Puxa, a simplicidade de Cristo. Então, a pessoa tira o olho da pessoa de Cristo e vai olhar para o estandarte, vai olhar para a figura. Nossa, eu quero ensinar isso daí. Mas se você não ensinar, colocando a pessoa de Cristo no centro, no governo da vida da pessoa, você vai matar as pessoas
até mesmo as que você está ensinando. Queridos, eu posso falar sobre isso com propriedade. Eu, marido e eu, cuidamos do ministério dentro da nossa cidade. E desde 2018 que nós estamos ensinando sobre tribos, estações, festas. Quando nós começamos a ensinar sobre as festas, foi foi um achado nas nossas vidas, um divisor para dentro do ministério. E o Senhor me veio e me apareceu a mim e disse assim: estou muito feliz, porque nós começamos, a primeira festa que nós instituímos dentro do ministério foi a peça. E o Senhor falou assim para mim: estou muito feliz, muito satisfeito, e mostrou um milharal enorme, e aquelas espigas tão lindas que o povo colhia, 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 e não acabava. E a hora que eu falei, gente, não, todo mundo levou. E o marido falou, meu Deus, ainda tem meio campo, tinha meio campo de espiga, queridos, que eu não sabia o que fazer. Eu falava para o marido, Adriana, nós vamos ter que comprar freezer e estocar esse milho, o que nós vamos fazer? Não dá para perder. Não tinha mais pessoas para colher, de tanto que deu. Foi a primeira festa que nós instituímos. E nós ficamos felizes, porque o Senhor lá me apareceu e falou, puxa, que maravilhoso. Segunda festa, Shavuot. Nossa, o Senhor ficou muito feliz. Terceira festa, Tabernáculos. As 3 principais nós instituímos dentro do ministério. Transformou o ministério, cresceu o ministério. Só que aí, queridos, nós fomos trabalhar sobre as tribos. E eu não tive o discernimento para colocar desta forma que eu estou colocando aqui para vocês hoje. E nós fomos colocando as bandeiras, e nós fomos colocando as insígnias, e nós entramos nos confrontos dos tronos. Querido, nós adoecemos a igreja, sabe por quê? Eu vou falar para vocês. Porque, queridos, o povo ainda estava no átrio, e nós fomos falar de confronto. Como que você fala de confronto com potestades? Confessando pecado aqui, queridos. Como que você fala de confronto para a ovelha que está indo para o átrio ainda conhecer a pessoa do Senhor Jesus? Nem conhece a centralidade. Amém? E o Senhor nos ensinou a duras penas, e nós aprendemos. E eu falei, Deus, hoje, com um olhar mais amadurecido, depois de 4 anos, 4 anos. Eu olho para trás e eu vejo, puxa, olha só, lá em 2018, quando eu entrei diretamente com um confronto, batendo, jogando tudo. Queridos, nós precisamos fortalecer a pessoa primeiro na centralidade de Cristo, olhando desta forma. Puxa, eu quero aplicar isso dentro do meu ministério. Puxa, gente, a gente lê os comentários, a gente vê os comentários. Como que eu vivi sem isso até hoje? Viveu porque Jesus é a centralidade de tudo na tua vida. Nossa, nem vou aprender mais sobre esses estudos. Querida, esses estudos te alinham para o teu profético. Amém? Você precisa do alinhamento para você ver a orientação aonde você está. Em que tempo que eu estou vivendo? Que contagens de dias que eu estou vivendo? Qual que é a atmosfera profética que eu estou vivendo? Quais são os pontos cardeais? Qual que é a referência estabelecida para a orientação da minha vida aqui na superfície? Mas se eu não tiver, queridos, olha, a centralidade de Cristo na minha vida, porque pessoas vivem até hoje por causa de Cristo, por causa da fé, por causa do Espírito Santo, por causa do sacrifício, da entrega pela igreja. Porque, pois nele foram criadas todas as coisas, céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, seja soberania, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. E antes de todas as coisas, nele, tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que todas as coisas tenham primazia, porque aprove Deus que nele reside toda a plenitude. E havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus.
Então, eu tenho que olhar para tudo isso e ver o que eu posso aplicar. Aí as pessoas vão lá estudar sobre os tronos. Ah, o confronto da bandeira, a potestade que está regendo. A gente fez tudo isso. Mas o nosso povo resistiu. Digam glória a Deus, digam graças a Deus. O nosso povo está vivo. Ficou com a gente. Eu falei, gente, falei para o marido, oh, se não fosse Cristo. E ele sabia, tinha boa intenção, tinha boa motivação disso tudo. Mas o Senhor falou, deixa eu alinhar. E foi quando o apóstolo Éder entrou na nossa vida como um presente de Deus, porque ele falou, gente, calma, vamos alinhar tudo isso aí. Tá uma bagunça só. E foi quando ele nos ajudou, nos auxiliou a aplicar. E esses estudos aqui, queridos, são riquíssimos, mas se não tiver a coluna de fogo central dentro de mim, no meu tabernáculo, se não tiver Cristo, a pessoa de Cristo, não adianta a gente aprender qualquer outra coisa. Eu preciso dessa organização, amém? Eu preciso entender quem eu sou em Cristo e para onde eu estou indo. Qual que é os pontos cardeais, aquilo que eu preciso para me orientar nessa minha caminhada. Amém? Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, então, a bandeira do exército de Ruben, segundo os seus esquadrões, né? O que é esquadrão? Até marquei aqui. Bonita essa palavra, né, queridos? Esquadrão. Deixa eu ver aqui, ó. Agora me perdi aqui na minha cola. Ai, meu Deus. Eu até marquei uma palavra tão linda, o esquadrão. Achei linda essa palavra. São os quadrantes, né? Aquilo que faz organizar. Então, o esquadrão era aquilo que organizava. Bom, vamos lá. Então, estava distribuído dessa forma. Coloquei essas 3 bandeirinhas aqui, vocês estão vendo direitinho as bandeirinhas? Todos que foram contados do exército de Ruben. Olha quantos homens tinha nesse esquadrão, queridos. 151.450, segundo os seus esquadrões, e esses marchavam no segundo lugar. Bom, quando o tabernáculo partir, os levitas iam desarmar o tabernáculo, se houver de assentar no arraial. Os levitas o armarão, e o estranho que se achegar morrerá. Então, os filhos de Israel armarão suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo o seu exército. Então, tinha que ter a bandeira, a organização, o símbolo e toda essa organização para que eles pudessem governar. E os levitas, o papel deles, montava e desmontava, construía, desconstruía, construía, desconstruía. Essa é a nossa vida cristã. Vou desconstruir de fora para dentro e construir de dentro para fora. Amém? E assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. A bandeira do exército de Gade, a bandeira representa uma ideia, um objetivo, que orienta um grupo, uma doutrina. A bandeira representa amor à pátria, um lugar de pertencimento a uma nação, na busca de reconhecimento e valores. Amém? Então, eu olho para a bandeira, para o estandarte, eu tenho um lugar a quem eu pertenço, um lugar de pertencimento. Nós falamos da organização, deixa eu olhar aqui para a hora. A distribuição estava na organização, na humanidade, alinhamento céus e terra. Olhei para o tabernáculo, olhei para essa organização das tribos, olhei os pontos cardeais. Isso é alinhamento para minha vida, minha caminhada cristã, céus e terra. Se eu não tivesse alinhamento, se eu não tiver todos esses símbolos, não vai fazer com que eu receba os frutos da minha estação própria. Amém? Em nome de Jesus. E olha aqui, o que representa o nosso estandarte de hoje, né? Agrupamento, nível e grau de preparação, buscar a face do Eterno. O tabernáculo era um padrão único, que representa a pessoa do nosso Senhor Jesus,
e uma conexão céus e terra. Amém? Agora, o que nós precisamos com todo esse estudo? Receber unção para romper com os velhos ciclos, para os novos ciclos. Então, eu preciso aprender sobre isso para romper com esses ciclos de repetição na minha vida. Por que que eu não ando? Por que que eu me frustro? Vou caminhando, me frustro. Frustração, sucessão de frustrações, a pessoa entra em depressão e ela fica nessa bagunça de saúde mental e ela perde toda a dinâmica, né? O contexto das escrituras, o contexto profético das escrituras. Então, nós precisamos olhar para isso, focando nisso. Amém, queridas? E em Mateus, capítulo... Eu gosto dessa palavra porque é o que a gente está trabalhando nesse momento com o nosso pessoal. Mateus, capítulo 16, o Senhor Jesus chegou e fez uma pergunta para os discípulos, né? Mas vós, quem dizes que eu sou? Hã? E Pedro foi ali, né, e fez aquela prerrogativa. Tu és Yeshua, o Filho do Deus vivente. E ele disse, abençoado és tu, pois o que foi revelado para você através do Espírito Santo foi revelado pelo meu Pai que está no céu. E sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno, do céu, não vão prevalecer contra ela, mas eu vou te dar as chaves do reino. Chaves do reino é governo para mim e para sua vida. Mas eu tenho que olhar para o estandarte e ver, peraí, preciso de organização, preciso de ajuntamento, preciso de andar em unidade, preciso fortalecer o meu irmão nisso. Amém? E olhar que Jesus está nisso, queridos. As escrituras apontam para uma pessoa e um evento, Jesus Cristo. É a figura dominante na história da humanidade por quase 20 séculos. E se mantém imutável, intransferível, autêntico, como um diamante, único, não tem igual. E se ele é tudo isso, queridos, como a igreja tem retratado Jesus por todo esse tempo, ao longo dos séculos, como que nós conseguimos aplicar isso em nossas vidas? Amém? E aqui, queridos, que nós precisamos voltar, né, ao que o apóstolo Paulo falou, gente, eu temo, eles estão estudando tudo isso, o estudo está bonito, mas eu temo que eles desviem da simplicidade, da pureza devida à pessoa do Senhor Jesus. Eu temo por isso. E isso, queridos, nós vemos hoje, ainda hoje. Amém? Então, nós precisamos olhar para a bandeira, para o estandarte, para as insígnias, para as tribos, e aplicar isso em nossa vida como um direcionamento para a minha caminhada na Terra, amém? Não como um Deus, mas como um direcionamento, como uma referência, como algo que vai me estabelecer para a minha orientação na superfície da Terra, como uma bússola, amém? Então eu vou comprar agora algo para mim, saber onde que eu tô. Os judeus, aonde eles estiverem, quando eles foram morar, eles procuram ter, tá, queridos? O direcionamento para saber onde está Jerusalém e oram em direção a Jerusalém, aonde eles estiverem, em qualquer lugar do mundo, para ter a direção. Mas hoje nós temos o Senhor Jesus e esse papel é fundamental do Espírito em nossas vidas para nosso direcionamento. Amém? Como pessoas, como cidadãos dessa terra, como representantes e como filhos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar hoje, queridos, em nome de Jesus, por essa palavra? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem colocado, Pai, todas essas referências, esses pontos, essas dinâmicas,
esse profético de redenção, nós precisamos olhar para tudo isso que o Senhor estabeleceu, o tabernáculo, as tribos, as insígnias, os estandartes, e olhar como uma referência de aonde eu estou, o que eu estou fazendo. Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos dá esse direcionamento. E como um grupo, como um ajuntamento de todas as tribos, Senhor, que estão espalhadas dentro de todas as igrejas do Senhor. Um dia o Senhor vai nos ajuntar, Senhor, para que nós caminhamos todos juntos no mesmo propósito, voltando às nossas origens, voltando ao Senhor, voltando ao eterno, para aquilo que é a face do Senhor, para aquilo que é apropriado, a organização, o governo que eu preciso ter. Pai, muito obrigado, Senhor, porque a bandeira, ela traz para nós, Senhor, uma ideia, um objetivo, né? Algo que nos remete aos nossos direitos, à nossa valorização, a um lugar de pertencimento no corpo de Cristo. E isso, Senhor, faz com que nós tenhamos uma história, nós tenhamos valores, nós lutamos por um governo de Cristo em nossas vidas. Senhor, que nós olhamos com esses olhos, que nós tenhamos, Senhor, essa função, esse funcionamento dentro das nossas igrejas, que isso seja funcional em nossas vidas, que nós possamos pegar esses ensinos, Senhor, e aplicar não somente em nossas vidas, como em nossas famílias, como áreas de governo, como áreas frutíferas, que nós possamos usufruir da sabedoria, do entendimento espiritual, do modo que o Senhor escreveu aqui, através do apóstolo Paulo, frutificando para toda boa obra, crescendo em pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com o poder, segundo a força da sua glória, toda perseverança, longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos à parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Senhor, que essas revelações sejam plenas do Senhor em nossas vidas, mas que nós não esqueçamos, Senhor, a centralidade do Senhor em tudo isso, porque as Escrituras apontam para uma única pessoa, para um único evento, Jesus Cristo, o Senhor de tudo, que nos reconciliou com todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por esses estudos. Muito obrigado pela vida do nosso apóstolo, Senhor, que começou este trabalho, que nos caminhou. Muito obrigado, Senhor, pelo corpo da igreja, por essas pessoas que estão assistindo, Senhor, por essas pessoas que estão sendo transformadas. Que esses estudos, Senhor, venham transformar, que elas possam desconstruir por fora e construir por dentro. Que essa dinâmica do tabernáculo seja feita todos os dias através desses ensinos. É o que nós te pedimos, em um nome de Jesus. Amém, queridos? E amém, e amém. Amém? Queridos, esta é a palavra que o Senhor trouxe. Amém? Que você possa olhar hoje para o estandarte e olhar para ele como aquilo que eu preciso fazer, ser um agrupamento, ter um nível e um grau de preparação, que eu possa buscar a face do eterno, né? Que eu possa olhar o tabernáculo como um modelo único de Cristo na minha vida e que eu tenha essa conexão aos céus e terra, porque isso é o mais importante, em nome de Jesus. Amém? Queridos, Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. É um prazer estar aqui auxiliando, né, o nosso apóstolo nessa jornada que ele tem feito de transformar as igrejas, de estar ativando, andando, se organizando, preparando novos propósitos. E nós estamos aqui para servir. Amém? Em nome de Jesus. E Deus abençoe cada um de vocês que tem contribuído para que esse canal prossiga, vocês que têm contribuído compartilhando esses ensinos, para que esses ensinos continuem iluminando a mente das pessoas, não para símbolos, não para, como que eu posso dizer? Rituais, mas que eles vejam o ativar profético nas suas vidas, em nome de Jesus. Amém? Profeta Andréia, onde estás? Estou aqui, shalom, shalom. Gente, Deus abençoe.
Vocês fiquem firmes nessa caminhada, né? A gente está caminhando para encerrar o propósito, né? Então, que vocês fiquem firmes, que nós venhamos ficar firmes. Como o pastor Marcelo disse ontem, para essa semana o AP não deu uma direção de jejum, a direção é estar orando pela nação. Semana que vem ele vem aí, né? Amanhã a gente encerra essa parte da insígnia, a apóstola Magda vai estar ministrando. Semana que vem ele vem ministrando e eu acredito que já encerrando esse tempo. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que a face do Senhor sempre esteja resplandecendo sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos. Deus abençoe.